Oi, tudo bem? Hoje é o dia 104 da leitura da Bíblia comentada em 365 dias. Eu sou a Tati, da Palavra com Tati. Agradeço a sua companhia e a sua perseverança até o dia de hoje. Nós estamos usando a Bíblia de Estudo Joyce Meyer, com comentários da autora. Hoje nós prosseguimos no Antigo Testamento, no segundo livro de Samuel, nos capítulos 23 e 24. Que Deus nos abençoe. Capítulo 23. As últimas palavras de Davi. Essas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé. Palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou. A rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça? Quem o governa com o temor de Deus? É como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Mas os perversos serão lançados fora como espinhos, que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou o cabo de madeira da lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Os principais guerreiros de Davi. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um Tacmonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aoíta Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samar, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação. Defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi, mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. Absai, irmão de Joabe e filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e, num dia de neve, desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança e Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá e Elica, de Arode, Elés, de Pelete, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Mebunai, de Uzate, Zalmon, de Auí, Marai, de Netofate,
Elede, filho de Baaná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, de Benjamim, Benaia, de Piratom, Idai, dos riachos de Gaás, Abialbom, de Arbate, Asmavete, de Baurim, Eliaba, de Saalbom, os filhos de Jazem, Jonatas, filho de Samá, de Arar, Aião, filho de Sarar, de Arar, Elifelete, filho de Asbai, de Maaca, Eliã, filho de Aitofel, de Gilo, Esrai, de Carmelo, Paarai, de Arabe, Igal, filho de Natã, de Zobá, o filho de Agri, Zeleque, de Amon, Naarai, de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe, de Jatir, e o Itita Urias. Foram ao todo 37. Comentários da autora. Temer a Deus e não aos homens. Davi entendia uma das qualidades essenciais de um líder, como vemos em 2 Samuel 23:3. Qualquer pessoa que queira liderar bem deve temer o Senhor. Quando falamos sobre temer a Deus, não estamos falando de medo. Estamos falando do temor reverente, que faz com que nos inclinemos na sua presença e até nos prostremos diante dele e digamos: Meu Deus, não há ninguém como tu, a quem temerei? Se tu és por mim, o que pode me fazer o homem? O apóstolo Paulo escreveu algo em Gálatas 1:10, que sempre capturou meu coração. Ele disse: Acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse tentando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Sei em primeira mão como Satanás usa a rejeição para impedir que sigamos em frente com o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Você já foi atacada pela rejeição? É claro que sim, todos nós fomos. O diabo a usa para nos impedir de avançar. Ele sabe que seremos abençoadas se estivermos dentro da vontade de Deus. Então, usa o medo da rejeição dos homens para nos paralisar. Quando fui cheia do Espírito Santo em 1976, sofri rejeição por parte da maioria dos meus amigos, da minha igreja e da minha família. Eles não entendiam o meu novo zelo e entusiasmo e acharam que eu estava sendo enganada. A rejeição aumentou ainda mais quando Deus me chamou para ensinar e pregar a sua palavra. Em todos os lugares para onde eu me voltava, estava sendo rejeitada por alguém que amava e com quem me importava. Foi muito difícil seguir em frente. Muitas vezes eu quis ceder à pressão e tomar decisões que agradassem às pessoas. Hoje olho para trás e estremeço quando lembro o que poderia ter sacrificado se tivesse me curvado à pressão. Também houve outros momentos importantes em minha vida e ministério, quando o diabo lançou ataques de rejeição contra mim. E cada um deles veio em um momento em que Deus estava tentando me levar ao próximo nível daquilo que Ele tinha para a minha vida. Qualquer pessoa que esteja fazendo a vontade de Deus deve ter mais temor de Deus do que dos homens. Eu queria ser aceita, mas não queria estar fora da vontade de Deus e sabia que estaria se fizesse o que meus amigos queriam que eu fizesse. Agradeço a Deus por sua graça que me sustentou e fortaleceu através desses tempos difíceis de teste. Qualquer pessoa que esteja fazendo a vontade de Deus precisa se lembrar do que Jesus disse a seus discípulos: O servo não é maior que o seu senhor. Se eles perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Ele estava dizendo: Se eles rejeitam vocês, na verdade estão rejeitando a mim. Creio que o Senhor encara de forma pessoal quando as pessoas o rejeitam, porque você está tentando fazer a coisa certa. Ele sabe como você se sente quanto ao fato de ser rejeitada, porque ele sentiu o mesmo. Ele é o seu vingador, a sua recompensa vem dele, e você deve temê-lo e honrá-lo com reverência, mais do que qualquer coisa ou do que qualquer pessoa. Prosseguindo com comentários da autora, colocando a palavra em ação. 2 Samuel 23, 3 e 4 oferece uma visão valiosa aos líderes. Quando lideramos outros na justiça e no temor de Deus, colhemos coisas boas como resultado. Se você é uma líder, peça a Deus para ajudá-la a crescer cada vez mais em justiça e no temor do Senhor, à medida em que você lidera aqueles que Deus colocou sob seus cuidados. Capítulo 24. O recenseamento e a sua punição.
Mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: Vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: Que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100 e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. E atravessando o Jordão, começaram em Aroer, ao sul da cidade no vale. Depois foram para Gade e de lá para Jazar, Gileade e Cádiz dos Hititas. Chegaram a Dan-Jaã e às proximidades de Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por último, foram até Berseba, no Neguebe de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar, e em Judá 500.000. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: Pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado de teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele. Vá dizer a Davi: Assim diz o Senhor: Estou lhe dando 3 opções de punição. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: O que você prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo de seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: É grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70.000 homens do povo, de Dan a Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor: Pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: Fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Davi constrói um altar. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: Vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei com o rosto em terra e disse: Por que o meu senhor e rei veio ao seu servo? Respondeu Davi: Para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: O meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: Que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: Não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Comentário da autora. Aplicação para a vida. Davi sentiu remorso depois de pecar contra o Senhor. Isso significa que o seu coração o condenava. Um coração condenado nos rouba a confiança. Qualquer pessoa que queira ser um líder precisa aprender a lidar com a condenação. Quando pecar, precisa saber como admiti-lo, arrepender-se e receber perdão. Precisamos afastar os erros do passado e seguir em frente, porque ninguém é perfeito. Podemos ter um coração perfeito segundo o coração de Deus, mas isso não significa que seremos perfeitos em todos os nossos pensamentos,
palavras e atitudes. Como líder e mestra da palavra de Deus, sei o quanto me sinto condenada quando ensino aos outros o que é certo e depois erro exatamente naquela área. Quando nós, líderes, fazemos isso, sentimos uma dose dupla de condenação, porque o diabo dirá: você, acima de todos os outros, deveria saber o que é certo. Se lhe dermos ouvidos, ele fará com que sintamos que não somos dignas de liderar o povo de Deus. Deus nos convence dos nossos erros. Ele não nos condena. A convicção nos ajuda a nos arrependermos e a sermos tiradas do problema. A condenação só nos empurra para baixo e faz com que nos sintamos mal conosco mesmos. Devemos afastar o sentimento de condenação, porque se não fizermos isso, não teremos confiança diante de Deus. Sem confiança não teremos fé, e sem fé não podemos agradar a Deus ou receber o seu revestimento de poder para cumprir o seu chamado. Chegamos ao fim do segundo livro de Samuel e ao fim do episódio de hoje. Eu te aguardo amanhã. Que o Senhor nos abençoe.